E em meados da década de 1960, as instituições passaram a utilizar a internet para publicar conteúdos e promover interações. Foi nesse período que várias universidades formalizaram suas iniciativas. Ensino à distância, até culminar com a criação, em 1964, da Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação. Naquele mesmo ano, o ensino à distância no Brasil passou a contar com uma legislação abrangente que hoje garante, por exemplo, a validade de diplomas emitidos pelos cursos nessa modalidade. Como que está o ensino à distância no Brasil hoje? Atualmente, devido à situação de emergência sanitária que o Brasil está passando, o Brasil e o mundo, a modalidade à distância ela foi consolidada. Ela já estava consolidada e agora ela abrangeu toda a categoria, né, todas as séries de escolares, né? O ensino remoto ele se tornou a principal ferramenta de ensino no Brasil nesse momento atual. Antes da pandemia, nós tínhamos mais de 1.800 cursos, desde o ensino fundamental, né, até a pós-graduação, que atendia quase 4 milhões de pessoas. As tecnologias baseadas na internet permitem a implantação de diferentes modalidades de ensino à distância, como, por exemplo, os cursos predominantes à distância, né, em encontros presenciais obrigatórios. Hoje, nós não estamos com essa obrigatoriedade. Os cursos semipresenciais, que promovem encontros semanais, também não estamos com essa modalidade, né, no momento atual. E as disciplinas à distância de cursos de graduação presenciais. A tendência é que a experiência de aprendizagem seja cada vez mais híbrida. Ou seja, uma pessoa pode fazer um curso presencial e ter uma carga horária de atividades à distância. Um estudante de ensino à distância pode passar por uma experiência tão rica de contato com seus professores e colegas, que acaba prevalecendo a sensação de presença e proximidade no processo de ensino-aprendizagem. O perfil do estudante do ensino à distância, de acordo com o último censo de Associação Brasileira de Ensino à Distância, a ABED, são mais de 9.374.647 alunos matriculados no ensino à distância no Brasil. O que será que todos eles têm em comum? Afinal, qual é o perfil do aluno do ensino à distância? Eu quero ressaltar aqui nesse vídeo que essa pesquisa ela foi feita antes da situação que nos encontramos de pandemia. Então, hoje esses dados eles não têm uma certa relevância, porque hoje todos estão à distância. Então, hoje não tem um perfil. Hoje todos precisam do ensino à distância. Mas vamos falar sobre antes da pandemia, né? Esses dados que eu estou trazendo, eles foram coletados antes, né? Que, assim, em geral, né? É comum associarmos a educação à distância a adultos em idade profissional. Por quê? Porque muitos deles trabalham o dia todo, né? Eles chegam em casa a partir das 18h30, 19h30. Muitos deles passam 2 horas dentro de um ônibus para retornar para sua casa, né? Ou 2 horas pela manhã para ir até o trabalho. E isso a gente sabe que deixa um cansaço mental e físico, né, muito grande. Um adulto que acorda 4h30 da manhã, vai estar no seu serviço às 8h, né?
Ele, quando chega às 7 horas, 19 horas, ele já não está mais, né? O corpo dele não aguenta mais. Fica acordado, sentado, assistindo a aula. Então, esse adulto, ele tem como opção fazer o curso dele à distância. Muitos deles, eles fazem as suas atividades, assistem às suas aulas a partir de sábado e domingo, né? Eles otimizam o tempo, né? Eles aproveitam o tempo do final de semana para estudar, né? Outros pegam durante de segunda a sexta, separam, né, 1 hora por noite, 1 hora por dia, né, depende, ou na hora do almoço, ou pela manhã, antes de ir para o trabalho, muitos estudam durante o trajeto para casa, né, no ônibus, coloca seu vídeo, tá com seu celular, coloca um fone de ouvido e vai ouvindo a videoaula. É uma alternativa muito válida, porque ele vai ganhando tempo, né? Outros, durante o trabalho, se podem, né, se tem condições, conseguem estudar, assistir as videoaulas durante o trabalho, né? Em atividades que não demandam muita atenção. Vamos dar um exemplo. Um porteiro de um prédio, ele pode ficar assistindo sua videoaula, né? Lógico, com toda a atenção, né? A portaria, né? Claro, mas ele tem uma possibilidade de ficar. Já um profissional da civil, né? Da construção civil, né? Ou um aluno que tem como atividade ser motorista, ou outro que tem como atividade, né, operar máquinas, né, que requer muita atenção, ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, muitos dele, no final de semana, fazem suas atividades, né? É claro que cada um tem a sua, se conhece, né? Conhece seu corpo, conhece sua capacidade. Então, é muito relativo o horário, né, de cada aluno. Isso se torna, assim, muito individual, muito pessoal, porque o aluno que rende muito na parte da manhã, tem alunos que acordam 4 da manhã para poder estudar. Outros não conseguem, né? A maior concentração é na hora do almoço. Então, são essas características, são essa flexibilidade do que o ensino à distância trouxe, que atraiu milhares de estudantes, né? E por isso que ele cresce cada dia mais aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Por essa flexibilidade, né? E com isso, cada dia mais começou a aumentar, modificar um pouco esse perfil. Hoje não é tanto o pai, o homem, uma mulher de 30 anos, 40, 25. Não, agora cada dia que passa, jovens se encontram mais nesse perfil de ensino à distância, né? E, por exemplo, num polo que eu estudo, quando você vai fazer prova, você não vê, só vê só os jovens, 18, 19 anos. Isso é um fator muito interessante, né? Porque percebemos que esse perfil mudou, né? Não é mais o perfil dos dados dessa pesquisa, né? Os jovens hoje, eles já entendem, né? Já estão indo, o brasileiro está indo cada vez mais cedo para o mercado de trabalho, né? E eles entendem que eles precisam conciliar os estudos com o trabalho, né? Essa afirmação aqui, ela não deixa de ser verdadeira, né? Porque, afinal, de acordo com o censo da ABED, 39,3% dos alunos matriculados em cursos totalmente à distância
tem idades entre 36 e 30 anos, né? E 37 entre 31 e 40 anos. Porém, uma tendência que vem se confirmando é que o ensino à distância, é a do ensino à distância como ferramenta de inclusão social na educação. Já há parcelas da população menor de 20 anos e maior de 41 anos, né? Que é aquilo que eu trouxe aqui logo cedo, né? Alguns segundos atrás. E que se tornaram adeptos, né? Essa faixa etária se tornou adeptas ao ensino, né? Que mostra que para o aprendizado, né? Não há essa história de melhor idade. Isso não existe mais. Né? Uma das 5 características, né, do aluno do ensino à distância, né? Vou falar aqui para vocês que existe sim, né? Hoje em dia não tem mais idade, porém já existe características, né? Assim, a idade ela se abrangeu, né? Mas o perfil mesmo desse aluno, né? Essa característica do aluno à distância, né? Ela é bem consolidada. Agora eu quero saber assim, você sabe, né, qual é o perfil do aluno à distância, né? A gente já sabe aqui que alguns, né, não tá mais baseado em faixa etária, né? Mas será que, independentemente da idade, os estudantes da modalidade têm características em comum? Né? É claro que não há um padrão comportamental para alunos de ensino à distância, né? No entanto, há algumas qualidades que ajudam a potencializar o aproveitamento na modalidade de ensino, né? E conduzir com tranquilidade a rotina de estudo. Uma característica, né, é a independência. Né? Ser independente é uma das características que ajuda a definir qual o perfil do aluno à distância. Isso porque, embora até os cursos inteiramente à distância contém com um suporte de um tutor, né? De um tutor EAD. É necessário ter autonomia, né? Para conduzir uma boa parte dos estudos de forma independente. Né? Então, tem aluno que não gosta de estar estudando com o professor na sala de aula. Né? E esse aluno prefere ter independência do seu próprio estudo. Né? Além disso, é fundamental que o aluno do ensino à distância seja capaz de identificar, né, seus principais desafios e dificuldades e consiga usar as ferramentas de interação do ensino à distância, né, para propor debates, tirar dúvidas e trocar informações com o colega do curso, né? Então, o recurso dos fóruns, né, ele é um lugar que se torna muito democrático, né, no ensino à distância, porque é ali que o aluno troca, né, informações com os colegas, né, debate, né, muitos deles, o tutor ele coloca assim ele coloca uma temática, né, bem relevante em relação ao conteúdo que eles estão estudando, né? E ali se torna uma mesa de debate, de estudos muito boa, porque cada um tem a sua visão. Alguns não entenderam o que eu estava falando no conteúdo, aí já se esclarecem. É assim, eu acho que os fóruns dentro desse processo de ensino, eles deveriam ser mais explorados, né? Porque eles trazem o senso crítico, né? E proporciona uma visão de um mundo, né? Uma visão de trabalho muito grande, né? E além disso, é fundamental, né, que o aluno, né, do ensino à distância, ele seja capaz de identificar, né, os próprios desafios da disciplina, né? E as próprias dificuldades. Então ele precisa, né, com que ele interaja, né, dentro desses ambientes, né, para ter mais qualidade, né, no seu aprendizado, né.
Outro ponto, né, outra características, né, outro ponto muito importante é a organização. Então, assim, esse curso nós estaremos falando justamente sobre a organização dos estudos, né? Então, a organização, ela precisa estar muito alinhada, né, com o processo de ensino-aprendizado, né? Porque ela é uma qualidade que o aluno precisa ter, né? E, por sinal, uma qualidade fundamental, né, para um bom aproveitamento do ensino à distância. Embora o ambiente virtual de aprendizado forneça uma estrutura e um roteiro de aprendizagem para o aluno, é preciso com que ele se organize para cumprir as atividades e estudar os diferentes tipos de conteúdos fornecidos pela plataforma, né? Outro detalhe, né, mas a outra característica é a flexibilidade, né? E eu considero que isso seja uma das grandes vantagens do ensino à distância, né? A flexibilidade do processo de aprendizagem. Por isso, alunos que têm essa característica conseguem tornar o percurso educacional ainda mais fluido, né? Para essa geração Y, ou a milenial, né, que é a nascida nos anos 90, né, por exemplo, a flexibilidade faz parte da rotina e é uma das prioridades buscadas em todo tipo de atividade, seja no trabalho, seja no lazer ou estudo. Para contar com uma plataforma que disponibiliza e armazena conteúdos e atividades, né? É possível criar horários de estudo compatíveis com a rotina e fazer adaptações no cronograma de acordo com as demandas e compromissos do dia a dia. A motivação, né? Ela tem que ser o combustível, né, do ensino à distância, porque um carro mesmo, quando você está com o carro, se você não coloca o combustível, né, naquele carro, ele não vai andar, né? Então eu considero que a motivação ela tem que ser constante, né? Ela não pode faltar. Não pode faltar, porque se falta, o aluno começa a desanimar, né? Então, além da organização, da independência, para mim, né, a motivação, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Porque alguns cursos são 4 anos, são 4 anos que você vai ficar ali, naquela você e sua tecnologia, né? Tem que ter uma motivação. Quando você está no presencial, né, o aluno está presencial, ele tem os colegas, tem os amigos. Então, isso é motivacional. Mas quando você está na distância, você se torna um pouco solitário naquele processo. E isso faz com que o aluno desanime. E pelos dados que nós temos, essa é na verdade, isso é o grande motivo, né, além do financeiro, né, é o grande motivo que faz com que o aluno desista, né. Na verdade, eu acho que a motivação está em primeiro lugar, né. Sem motivação, né, as obrigações rotineiras e o cansaço podem acabar se tornando empecilhos, né, para o cumprimento do cronograma educacional e do plano de aula proposto, né? Outra característica também muito importante é a familiaridade com a tecnologia, né? Que a tecnologia na educação, né, pode trazer resultados incríveis para o processo de aprendizagem, né? Não é mesmo? Mas, entretanto, para entender o perfil dos alunos à distância, né, também precisamos considerar como característica-chave que ele saiba utilizar os recursos tecnológicos oferecidos.